Olá, amigos! A TV Nova Luz recebe hoje em seus estúdios o psicanalista, escritor e expositor espírita Jacó Mello. Seja bem-vindo, Jacó. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Para todos nós também, uma grande alegria. A depressão é considerada a doença do século e milhares de pessoas convivem com o mal-estar emocional e físico que ela produz. O tratamento psicológico e os medicamentos proporcionam grande alívio, mas as causas da depressão continuam sendo estudadas na tentativa de preveni-la. Ela paralisa a vontade e impede o ser humano de buscar a sua felicidade. Que ferramentas a doutrina espírita nos oferece para a luta contra a depressão? O que é o magnetismo? Ele pode curar a depressão? Nós vamos entrevistar o nosso querido Jacó Mello, que é um estudioso sobre o magnetismo, não é, Jacó? Pois é, Berenice, faz muito tempo, eu não quero nem dizer o tempo para o pessoal não definir minha idade, mas faz muito tempo que eu estou no magnetismo. A rigor, comecei quando eu tinha 15 anos. Então, como eu nunca parei necessariamente, só um ano que eu estive fora de Natal, e aí esse ano praticamente eu fiquei parado, foi quando eu tinha 17 anos, mas fora disso, desde os 15 anos que eu estudo, que eu aplico, que eu dou curso, que eu faço apostilas, até que depois entrei a fazer livros e depois viajar para fora do Brasil. Então, tem sido uma vivência e uma convivência com o magnetismo, de forma prática, inclusive, muito demorada. E um dia, que a gente vai conversando aqui no programa, eu, por alguma força maior, fui parar na depressão. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas às vezes me procuram e dizem assim, você pegou o filão agora do assunto, né? Que tudo é depressão, então você entrou no veio. E não foi necessariamente assim. Eu queria jamais ter passado pelo que eu passei para ter entrado no veio. Mas que bom que entramos e que chegamos a alguma conclusão interessante a respeito. Mas o que exatamente fez você estudar o magnetismo? Qual foi assim, a ideia primária que te levou a isso? A ideia primária se chama uma mulher, a minha mãe. A minha mãe era presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, foi presidente e vice-presidente durante 22 anos, de forma que eu nasci num berço espírita. E eu, quando pequeno, eu gostava muito de matemática, de física, e por conta disso as pessoas acham que quem gosta de matemática e física gosta de estudar, gosta de ler, gosta de escrever. E se gosta disso, gosta de dar curso. Então, ela foi me empurrando aos poucos, e de repente, já ali aos 13, 14 anos, eu já dava colaboração fazendo cursos mesmo, com um início, meio e fim, preparando roteiros, mesmo sem nunca ter entrado em nada da área de pedagogia. Então, havia uma necessidade muito grande de passes. Por quê? Porque naquela época, nós praticamente não tínhamos nenhuma literatura que apontasse o que era o passe na casa espírita. Então, a gente estava sempre precisando de material. Como eu tinha acesso a muita literatura e eu gostava, então eu lia muito, e a cada curso que a federação dava, eu aumentava, ampliava a apostila. E aumentava a experiência e queria investigar, porque eu começava a entender que algumas coisas não estavam certas, mas estavam sendo orientadas como certas. Então eu me sentava e pedia que aplicassem em mim, e dava errado. Ou então eu dizia, deixa eu testar noutra pessoa, e às vezes dava certo, às vezes dava errado. Às vezes dava certo num e dava errado no outro. Então eu queria entender, essa mente de quem mexe com matemática, ela é meio inconformada com o erro, né? A gente aceita o erro, mas se tem um erro, tem um acerto. Então, tá bom, tem um erro, localizei. Agora, onde é que está o acerto? Aí a gente sai para buscar o acerto. Então, isso me levou a me demorar muito no campo do magnetismo. O que é o magnetismo? Assim, se a gente tiver que conceituar o magnetismo, o que é isso? O magnetismo, ele comporta uma série infinita, inclusive, de definições, daí talvez a dificuldade. O magnetismo, conforme nós estudamos o chamado magnetismo animal, que é o que o Mesmer nos colocou, o magnetismo animal é a possibilidade que nós temos de fazer transitar uma energia, um poder, um fluido, uma força que nós temos em direção a alguma outra pessoa ou mesmo coisas ou animais. Só que normalmente se dedicou, vamos colocar aqui em termos de percentuais, 90% de dedicação disso entre humanos. Mas a vida é magnetismo. Quando você vê uma planta, a planta só existe por magnetismo. A nossa vida fisiológica, a nossa vida orgânica é puro magnetismo.
Mas por magnetismo o que se entende é o trânsito dessas energias, dessas forças, que tanto acontecem de forma totalmente natural quanto intencional. Quando chega no campo da intencionalidade, aí sim é onde nós estabelecemos o magnetismo científico, ou magnetismo que a gente pode estudar de fato. Nas casas espíritas, há o passe. Uhum. Muitas pessoas falam que o passe é um ritual da doutrina espírita. O que você poderia falar sobre isso? Vamos falar de culpados e de inocentes. A culpa disso é, primeiro, porque se coloca na prática como sendo um ritual. Depois da reunião, todo mundo toma passe. Depois da reunião, fica todo mundo esperando que os passistas vão lá aplicar o passe. Ah, você está assim porque você não tomou passe depois da reunião. Então, depois do estudo, você tem que tomar passe. Depois que você aplica passe, você tem que receber. Então, começou a se criar uma mística. Depois, não vamos reclamar de que existe um sentido distorcido do propósito. E o outro grande equívoco foi ter tirado da obra de Allan Kardec a palavra magnetismo e o sujeito magnetizador. E colocamos passe e passista no lugar. Quando você entra na doutrina espírita, que você quer saber o que é o passe, aí todo mundo diz, a gente começa pelo começo, começamos por Allan Kardec, aí você vai procurar em Allan Kardec passe, não tem. Vai procurar em Allan Kardec passista, não tem. Ah, mas tem magnetizador, mas magnetizador é outra coisa. Ora, então peraí, e o magnetizador está onde dentro da casa espírita? Não está. Ele está, mas de uma forma fingida ou travestida de passista. E para complicar mais ainda, como o magnetismo e o magnetizador são atividades anímicas, humanas, portanto, quando eu digo passista, eu já estou dando um sentido meio encoberto. Mas é muito comum, e eu digo assim também para mais de 80%, passista ser chamado de médium. Na hora que é médium, então tem uma influência direta do mundo espiritual e você diminui na sua participação. Essa diminuição lhe isentou do estudo, do aprofundamento, da pesquisa, e aí ficou tudo num bolo que leva para quê? Para o misticismo, para o ritual, para o tem que ser. Voltando à depressão, como é que você acha que o magnetismo, o passe magnético, pode ter uma cura da depressão? Como é que isso pode conciliar esse tratamento? Ok, Berenice, olha, inclusive eu quero dizer bem claro aqui para quem está nos assistindo. A depressão, ela tem um ponto fundamental de desequilíbrio. A mídia toda e a ciência médica nos coloca esse ponto como sendo o cérebro e o responsável, lógico, tem muitos, mas normalmente se concentra numa substância chamada serotonina. A depressão ela vem porque você tem perda de serotonina ou queima excessiva de serotonina ou ausência natural de serotonina. Então isso altera as funções neurais e a partir daí degringola tudo. O que acontecia? Todo mundo que queria mexer na depressão ia para a cabeça. Quando a gente começou a pesquisar a depressão, e pesquisar objetivamente, não foi casual, foi objetivo, nós detectamos de que o ponto principal da depressão não é no cérebro. O cérebro está sendo uma caixa de ressonância. Na realidade, quem é o responsável é um centro muito pouco analisado no meio espírita, e pior ainda, mesmo no meio oriental, que se chama o centro esplênico. Tanto que o centro esplênico, em algumas escolas, ele nem é mencionado. E quando é mencionado, ele é mencionado apenas como um dos elementos que mexem na corrente sanguínea. Na realidade, o esplênico começa de tudo. No começo de tudo, ele cuida de todo o sistema imunológico, todo. O que já diz que ele tem uma responsabilidade gravíssima, porque qualquer falha no nosso sistema imunológico, não adianta, tudo está bem, falhou o sistema imunológico, já falha tudo. O centro esplênico, que antes se dizia que ele apenas estava sobre o baço, ele cuida direta e objetivamente do baço, pâncreas, fígado, os dois rins e como fonte de glândulas das duas suprarrenais. Nossa, então, é uma responsabilidade, é um verdadeiro cinturão energético. Se eu travo este cinturão, tudo o que passaria pelo cinturão fica comprometido. E aí se você chama esse cinturão, esses órgãos, esses elementos de filtros, porque é a função deles que a gente conhece no organismo, todos esses são órgãos que filtram, isso corresponde a dizer, se eu tenho uma falha no esplênico, eu estou com os meus filtros desorganizados. Ora, na hora que eu desestruturo os meus filtros,
eu desestruturo tudo. Só para completar, eu sei que a resposta está longa, mas veja bem. Vamos juntar agora a visão da medicina cérebro, esta visão agora esplênica. Quem é que mais manda serotonina para o cérebro? Qual é o órgão? É o gástrico, é o aparelho digestório. Assim que ele produz serotonina, ele manda, passa por onde? Pelo esplênico. Quando chega no esplênico, ele não passa. Aí começa a faltar serotonina no cérebro. A informação da medicina está correta, falta serotonina. Mas por que está faltando? Ou por que o cérebro está querendo comer e não chega? Porque em algum lugar está obstruído. Só que a essas alturas não é interessante eu divulgar isto. O que me é interessante é eu ter uma fábrica que me forneça a serotonina que eu preciso. Os efeitos, a falta de sono, aí a gente dá um sonífero. O efeito de muita agitação, a gente dá um calmante. Então a gente tem a alimentação do que precisa e a sustentação, tudo isso de forma desviada do foco, porque o foco está todo aqui embaixo. Quando a gente começa a trabalhar isto, não é que nós dispensemos de imediato os medicamentos. Mas quando uma pessoa, por exemplo, toma muito medicamento e você começa a fazer uma terapia tendo por base esta referência, você vê que a primeira coisa que ele faz ali com 2, 3 semanas é querer ir ao médico para diminuir a dosagem, porque a dosagem de tudo está muito potencializada. Aí vem a pergunta, mas por que aumentou a potência? Porque os filtros começaram a voltar a funcionar. Então é um filtro que filtra substâncias químicas, filtra emoções, filtra energias, no caso fluidos, filtra tudo. Então, tem uma cura? Tem sim. E a gente tem casos extremamente bem documentados de pessoas com graves depressão que ficaram curadas. Quem é o magnetizador? Qualquer pessoa pode ser um magnetizador? Como é que você determina que uma pessoa é um magnetizador? Todos nós somos. Se você está vivo, você é magnetizador no sentido de que você expele e capta magnetismo. Agora, quando a gente conceitua fulano é um magnetizador, é aquela pessoa que consegue exteriorizar suficiente para não se debilitar e ao mesmo tempo alimentar o outro. Então eu tenho que ter um processo que eu chamo de usinagem, e quando essa minha usinagem ela é mais potente, melhor eu tenho resultados no que eu posso atingir. Como é que eu determino isso? Na observação. É lógico que tem algumas situações em que você vê, tem pessoas que ela toca nas coisas e as coisas, você toca na pessoa, a pessoa se sente energizada, você já percebe que ela tem um potencial. Você não pode dizer que ela é um magnetizador, porque ela não desenvolveu, ela não direciona, mas o potencial magnético está ali vivo. Tem pessoas que têm um potencial magnético nos olhos, ela olha para você, você toma um susto, mas por que essa pessoa está olhando para mim? Você tem 500 pessoas olhando para você numa plateia, ela chama você porque ela tem uma emissão magnética no olhar, o outro tem no sopro, o outro tem pessoas que você diz assim, mas por que você não me dá um abraço? Mas eu não abracei ninguém, eu sei, mas eu quero o seu abraço. Por que você quer o abraço daquela pessoa? Você não conhece, você nunca viu? Por que você sentiu falta de repente de uma coisa de alguém que você não sabe nem por quê? Porque essa pessoa está lhe emitindo um fluido que para você ou é necessário ou é conveniente. Se essa pessoa se desenvolve, ela poderá ser um grande magnetizador. Olha que coisa interessante. O maior magnetizador que o mundo conheceu até hoje se chama Jesus Cristo. Foi o maior de todos os magnetizadores. E Jesus tinha um magnetismo tão forte que tanto ele usava para curar 99,9% das vezes, como ele usava para matar, que ninguém coma de ti fruto algum. Quando a gente coloca essa imagem de Jesus queimando uma figueira até a raiz, a gente diz, como é que ele fez isso? Ele amaldiçoou uma figueira ou ele projetou um fluido incompatível? Se a gente pega esse retrato e traz para o dia de hoje, e aí temos, uma pessoa chegou na minha casa, viu uma planta, murchou a planta, tem mal olhado. Ok, tem mal olhado, esse é o conceito. Mas se você aprender ou ensinar essa pessoa a fazer um direcionamento desse fluido, ela fará a mesma coisa que Jesus, ela secou a figueira, mas também pode curar todos os que vierem. Porque o potencial é o mesmo, o problema é de direcionamento. Ou de volume de energia. Porque se você chega numa criança e coloca um magnetismo tão potente quanto você coloca num idoso, você deixa a criança acabada, arrasada, você pode até matar. Você, como magnetizador, tem algum caso assim que realmente você falou, nossa, esse é um grande caso? Tem muitos casos. Pronto, para não fugir muito da depressão, o meu primeiro caso de depressão que eu fui tratar, porque eu entrei para a depressão, para estudar a depressão, porque eu tive uma.
E era o que acontecia. Quem ia me aplicar passes eram os passistas da minha casa, que tinham aprendido comigo e, honestamente, todos me queriam muito bem, tanto que a maioria até hoje trabalha comigo. Então, não eram pessoas que iam fazer um passe por amor. Chegava lá em casa, lia o Evangelho, fazia uma prece, pedia a companhia dos bons espíritos, sabiam o que iam fazer, me aplicava o passe, terminava, eu estava pior. E eu não podia dizer nada. Como é que eu vou dizer para os meus amigos que eles estão me fazendo mal? Então, eu vivi esse conflito todo. No dia que eu saí da crise, eu digo, agora eu tenho que entender o que foi que aconteceu. E aí eu digo, o primeiro paciente que entrar aqui com depressão, eu vou tratar. Disse para mim. Porque lá também no nosso método, o duplo cego que eu lhe falei, é um duplo cego em que nem eu sei o que o paciente tem e cada escolha seria sempre aleatória. Na sorte minha, eu era o presidente da casa e como presidente, triste do poder que não pode. Eu digo, eu posso escolher o paciente. Então eu escolhi o primeiro paciente com depressão. Um homem que chegou se arrastando, sem falar e alguém trazendo no braço. E aí eu digo, esse daí é o meu primeiro paciente. Na primeira colocada que eu levei para a maca, lá a gente aplica esses passes em maca, eu disse para mim mesmo, você é um homem de sorte, você vai pegar uma pessoa que sabe o que é depressão, sabe o que é magnetismo e eu vou lhe dar o melhor passe da sua vida. E foi o que eu fiz. Mas eu apliquei o passe e fiquei esperando uma semana, que é a aplicação semanal. Quando ele chegou na outra semana, chegou do mesmo jeito. Eu digo, não é possível, tem alguma coisa errada. Era para esse cara chegar aqui pulando de alegria. E aí, como a gente tem uma entrevista inicial, eu fui lá na entrevista e peguei a entrevista dele. E o acompanhante, porque ele não falava, o acompanhante tinha anotado nos últimos 10 anos, foi a pior semana que ele já passou. Eu digo, nossa, deu errado. Então, aquilo que eu fazia está tudo errado. Aquilo que fizeram comigo está tudo errado. Então, eu tenho que agora acertar. E ali você, num lapso de momento, de segundos, você tem que decidir. E agora o que eu vou fazer? Que se eu errar de novo, eu tendo tido depressão há 2 semanas, eu sabia o que era aquilo. Eu não podia errar outra vez. E aí eu me lembrei que a gente trata, já desde o primeiro livro, o passe, que eu trato da fadiga fluídica. É uma pessoa que está fadigada energeticamente e a gente tem a tendência de dar energia. E quando você dá, ela piora. Pelo mesmo princípio. A pessoa com fadiga fluídica, ela está com todos os centros travados. Você põe energia, você trava mais ainda. É como um filtro que não está filtrando, você põe mais coisa para filtrar. E aí eu já tinha aprendido, inclusive no livro Passe, eu falo da terapêutica da fadiga fluídica, que são com passos dispersivos apenas. E magnetização pela água. Porque o próprio Allan Kardec já tinha dito, a magnetização da água, ela favorece para que a molécula mal-sã, ou seja, a molécula doente, atrai a molécula sã da água e se complementam. E aí um anula o efeito da outra e termina prevalecendo o efeito da cura. Eu digo, bom, talvez seja isso. Então eu organizo os centros e dou a água magnetizada, porque não passa pelos centros. Portanto, ela não tem um obstáculo direto. E foi o que eu fiz então com aquele homem na segunda semana. Mas dispersei ele de tudo quanto foi jeito. E no final dei uma magnetização, digo, agora está aqui o seu fluido. Parecia até que eu estava mergulhando na garrafa, né? Coloquei minha vida inteira de energia ali dentro. E recomendei para que ele bebesse água com regularidade, tudo direitinho. E na semana seguinte eu estou lá esperando. E ele entrou quase do mesmo jeito, mas de vez em quando ele parava e olhava assim para os lados. Eu digo, opa, está reagindo, começou a interagir. Fez a entrevista, eu fui lá na entrevista. Nos últimos 10 anos foi a melhor semana que ele já passou. Yes! É por aqui. Ali eu vibrei, mas era muito pouco, era só uma única experiência. E aí fomos indo, com 1 mês ele já conversava. Ele não falava, ele não saía de casa nem nada. Tinha tido 3 tentativas de suicídio antes de ir para a instituição. Com 6 meses esse homem estava totalmente curado. Sem mais nenhum problema, sem tomar remédio, sem nada. A essas alturas a turma começou a perguntar, mas o que é que você está fazendo que você está escolhendo o paciente? Aí foi quando pela primeira vez eu falei do que tinha acontecido. E aí começamos a ampliar. Então, em vez de ser só eu, agora éramos 4 aplicando passe antidepressivo. E para nossa grande satisfação, na época, resultado 100%. Todos melhoravam, todos, absolutamente todos. E melhoravam muito, não era aquela melhorinha homeopática, não. A melhora significativa. Então, esse foi um grande impacto para mim, tanto que terminou resultando no livro. Né?
Você falou aí da água, né? Magnetizar a água. Qual a importância disso no tratamento, quando a pessoa vai ao tratamento, ou mesmo após as reuniões que tem a água fluidificada? É fundamental, é totalmente fundamental. Por quê? Primeiro, por isso mesmo que eu acabei de explicar, se você tem qualquer bloqueio exterior nos centros vitais, ou chakras, como a maioria chama, a água burla, porque ela não passa por eles, ela vai direto. Se ela já vai direto, você já evitou um obstáculo. Segundo, nem todo mundo, nem toda casa, nem em todo lugar, você tem condições de receber passes toda semana, todo dia. Então, como é que você vai ficar? Você recebeu um passe uma vez por semana. Se você faltar uma semana, é um lapso de 15 dias. É muito tempo. A energética não dura tanto. Como é que você faz? Se você continua tomando a água, você tem uma perda, mas pequena. Dá para você continuar dentro de um padrão energético. A nossa falha, aqui é uma falha sistêmica do meio espírita, lógico que tem exceções, aqui mesmo no Rio eu já vi que tem exceções, é a maioria dos centros, a maioria mesmo, põe ali um lugar para as águas, mas ninguém vai lá. Diz que os espíritos vão magnetizar, vão fluidificar. O problema é que, se você tem enfermidades, você está precisando de elementos físicos, e não só de elementos sutis. Porque nos elementos sutis, os espíritos podem atuar de qualquer forma, não precisa ser na água. Na água, que eles precisam de uma atuação física. E quem é que dá o elemento físico? Não é palavra minha, palavra dos espíritos. Questão 33 do Livro dos Espíritos, por exemplo. Quem magnetiza são os magnetizadores. Então, é preciso que magnetize. E aí eu aproveito só o gancho, Berenice, para dizer, esse foi um outro detalhezinho que escapou da nossa vivência espírita. Em Allan Kardec, nós ouvimos e lemos água magnetizada. Na casa espírita, é água fluidificada. Você vai lá, põe o PDF lá, toda a obra de Allan Kardec, você não encontra água fluidificada em canto nenhum. Mas por quê? Porque na magnetizada precisa do magnetizador. Então a gente usou de um artifício para tirar o magnetizador e dizer que o mundo espiritual faz. Seria ótimo que fosse. O problema é que no próprio Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, a questão 424, eles dizem que quem magnetiza, volta a confirmar de novo na Revista Espírita, os espíritos, agora já não é ele, os espíritos dizem, quem magnetiza a água é o homem. E aí fica difícil, na hora que eu coloco que são os espíritos, e eles dizem que somos nós, se a gente ficar nesse jogo, essa água não vai ser magnetizada nem fluidificada. Então, aqui eu já vi, já em 2 casas, que quando está lá as águas todas estabelecidas, os copinhos, as pessoas vão lá e magnetizam. Isso. Tem que magnetizar. Porque se você não põe a mão, não põe nada, a gente pensa, não, mas aí os espíritos vão buscar tudo ao redor. Eu não tenho tanta certeza. Sabe por quê, Berenice? Porque a gente pensa que o mundo espiritual é um mundo mágico, e não é. É um mundo muito complicado, principalmente quando eles precisam trabalhar a matéria. Porque senão, vamos supor, você está segurando aí uma plaquinha com os dizeres que você eventualmente precisa consultar. Estamos aqui fazendo um trabalho espiritual sério, apesar de ser um programa, mas isso aqui é sério. Se por acaso isso aí for cair, se isso é tão sério, era para os espíritos não deixarem cair, eles pegavam no meio do ar e traziam de volta para você. Que é tão simples, é somente pegar um papel que está caindo. Por que eles não fazem isso? Porque isso é uma atitude material que demanda um esforço monstruosamente grande. Isso é um papel nosso, de seres humanos. Apanha o papel, traga. Você quer amassar um papel, uma folha de papel que não serve mais, você faz assim, amassou. Pede para o espírito amassar uma folha de papel, ele não amassa. Por quê? Porque isso é físico. A magnetização da água, ela pede a parte física que para eles é muito... Não, mas os espíritos poderiam tirar. Não tem fluido no espaço, nas flores, nos animais, no ambiente. Tem. Mas o trabalho em conjunto, mas é difícil, né, para eles juntarem isso. Se eu tenho uma Berenice que pode pôr a mão, por que eu vou pegar agora uma legião de espíritos para ficar catando fluidos, reservando para trazer? Quer dizer, no mínimo a gente usando o bom senso, a gente deixa os espíritos livres para fazer a parte deles, e nós, com a responsabilidade, fazemos a nossa. Aí funciona, tá, beleza? É isso aí. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. O Clube de Arte lança este mês o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis.
Os grandes gênios da arte prosseguem criando após a morte física? Como é a arte desses gênios no espaço? Eis alguns dos questionamentos analisados pelo autor, um dos mais importantes escritores do Espiritismo. Esta obra reúne uma série de artigos publicados na Revista Espírita por Leon Denis. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês é o DVD Intimidade Espírita, do Grupo AME do Ceará, mais o CD Há 2000 Anos, de Eduardo Barreto, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, lojaclubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você conhece o aplicativo da TV Nova Luz? Se você tem um smartphone, Android ou Apple, é só baixá-lo diretamente do Google Play ou da Apple Store. Instale o aplicativo da TV Nova Luz no seu celular e acompanhe as entrevistas e a nossa programação diária. Veja também o nosso acervo audiovisual. São mais de 1000 vídeos em 12 canais de exibição. E dando continuidade à nossa entrevista, me fala uma coisa, das enfermidades em geral. Tem um magnetizador específico para cada enfermidade? Tem essa energia específica? Como é que isso acontece? Quem é a pessoa ideal, como é que você sabe, para uma determinada enfermidade, quando a pessoa busca ajuda? Tudo isso depende da observação. Não há nenhum instrumento, pelo menos até hoje, não há nenhum método ou modelo que diga você é isto. Mas nós já temos alguns parâmetros que com pouca observação já nos indicam. Normalmente, por exemplo, as pessoas que lidam com cânceres, elas costumam usinar muito fortemente e uma das características é uma certa concentração nas mãos. Eu não quero dizer que seja um calor, porque tem pessoas que têm exatamente o oposto. Em vez de sentir calor na hora da magnetização, sente como se fosse um gelo seco. Tem outras pessoas que sentem como se estivesse saindo choques, relâmpagos, mini fagulhas das mãos. Então não há um padrão observacional quanto a isso. O que a gente percebe é que esses excessos de concentrados nas mãos, muitas vezes implica que para feridas e tumores, há uma grande resposta positiva. E mesmo assim, a gente percebe que existem terapêuticas que elas, apesar de seguir o mesmo caminho, elas apresentam resultados diferentes. No caso do câncer, tem pessoas que quando incidem fluidos sobre um tumor, o tumor murcha. É como se ele fosse implodindo, ele fosse perdendo vida e de repente ele desaparece. Outras pessoas, em vez de murchar, ele cresce repentinamente. Ele cresce, principalmente quando são tumores periféricos, e explodem, eles se rompem. Então você tem às vezes uma ferida, um furúnculo, então você faz ali um concentrado, um furúnculo que demoraria, vamos imaginar, 10 dias lhe incomodando, ele em 24 horas ele explode. O magnetismo parece que concentra uma energia para ele literalmente vazar. E tem uma outra circunstância dentro desse mesmo padrão, que é comum também. De repente você tem um tumor e o tumor murcha. Quando você depois faz um exame, principalmente exame que de alguma forma apresenta imagens, você vê cicatrização. E aí fica parecendo que alguém foi lá e tirou. Mas se você acompanha no dia a dia, você vê que ele vai murchando, mas depois ele cicatriza. Então tem muitas pessoas que vão, por exemplo, na nossa instituição, fazem terapias desse tipo, e depois tem um problema com o médico, porque o médico diz, mas onde é que você foi fazer essa cirurgia que não me consultou? Ele disse, não, mas eu não fiz cirurgia. Fez sim, porque está aqui, ó. Olha aqui a cicatriz.
Então, de repente, está lá uma cicatrização sem que ninguém tenha tocado, sem que ninguém tenha cortado, sem que ninguém tenha feito nada. E por ação magnética mesmo. E as ações magnéticas, elas são, como nós temos o nosso modelo de perguntas aos pacientes, e os magnetizadores anotam a cada sessão tudo o que fizeram, a gente tem a cada semana uma confrontação das informações. Então, você termina percebendo que este passista, este magnetizador, os pacientes que chegam com tumores, ele é mais feliz do que esse outro. Já um paciente que chega com dor, esse daqui é mais eficiente. Um outro caso, e aí você começa a ver que há uma tendência, há quase como que uma especialização. Tem um fator apenas que esse está bem esquadrinhado, mas que é difícil você confirmá-lo. Qual é? Nós sabemos que os magnetizadores, eles usinam por algum centro em maior potência. Então, tem os sopradores, tem os visuais, tem os gerais, que são os que usinam no gástrico. A maioria usina no gástrico. Mesmo grandes magnetizadores específicos, eles têm o gástrico como uma grande usina de exteriorização. Mas tem um grupo que é pequeno, muito pequeno, que usina em cima do esplênico. O magnetizador esplênico, que não é, a gente pode até colocar assim, até hoje ainda é considerado como raro. O magnetizador esplênico, ele tem alto poder de cura de ossos, de pele e de sistema esquelético. Então você pega uma pessoa, por exemplo, com osteoporose, que tem fraturas por nada. Teve uma fratura e a pessoa está num nível de osteoporose tão forte que já não solidifica. Se você pega um magnetizador esplênico, ele solidifica. Ele consegue dar reconsistência no sistema ósseo. Por que? Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia por que esse magnetizador ele usina no esplênico. Mas é um fato que a gente já tem. Se você pega, por exemplo, uma pessoa com diabetes e muitas feridas nas pernas que não cicatrizam, se você tiver um magnetizador esplênico, ele cicatriza as feridas todas. É impressionante. É quase mágica. Por sorte, ou talvez ainda por falta de merecimento da humanidade, temos muito poucos magnetizadores esplênicos, muito poucos. Mas é muito evidente. Você pegou um magnetizador esplênico, pode ir atrás. O perigo é as pessoas quererem explorar, né? E quem não quer uma pessoa dessa por perto? É verdade. Qualquer coisa que você tiver, manda ele passar a mão e é meio que imediato dentro do padrão do magnetismo, que normalmente são várias sessões. Então, você pega um magnetizador esplênico, O passe, no primeiro momento, para o leigo, pode até achar que é uma coisa assim, muito simples. Você chega e dá um passo, a pessoa recebe um passe. Você escreveu um livro chamado O Passe, foi até editado pela Federação Espírita Brasileira, que eu sei que é um livro bastante grosso, com muito conteúdo ali. Né? O objetivo de uma pessoa que está chegando agora na doutrina espírita, não entende muito bem sobre o passe, quer realmente se aprofundar, o que você recomenda? Olha, eu vou falar assim, como no Brasil ainda continua com uma baixa produção de obras de magnetismo, muito baixa. Se você me perguntar, em quantidade já tem muitas, mas que traga realmente substância, tem muito poucas. Eu diria até que o meu livro, O Passe, que é tão ovacionado, e ele realmente tem uma riqueza muito grande no item bibliografia, realmente o livro O Passe, ele abriu espaço. Mas as pessoas continuaram repetindo os mesmos assuntos, dizendo as mesmas coisas, e sem colocar substância. Não, isso aqui deve ser feito assim não tem. O porquê não existe. Um livro como o da cura da depressão pelo magnetismo, tem toda a metodologia. Que é um outro livro seu. É um outro livro meu. Então, ele traz toda uma metodologia, começo, meio e fim, como você fazer o paciente passar de um nível de terapia para outra, como você avaliar se a terapia está dando resultado, e depois também abordando as questões psicológicas e emocionais. Quer dizer, isso não foi desprezado, mas o foco realmente é no campo do magnetismo. Então, o que aconteceu? O meio espírita ficou sem literatura. Até hoje está assim. Aí você me pergunta, o que você me recomenda? Você quer começar pelo começo? Como começar pelo começo em espiritismo significa Allan Kardec? Eu tenho um livro que eu escrevi, Reavaliando Verdades Distorcidas. É um livro, ao contrário do livro Passe, bem mais sintético, bem mais simples. E nesse livro eu fiz o quê? Peguei tudo que Allan Kardec e os espíritos escreveram sobre o magnetismo e coloquei ali e comentei.
É um livro desconfortável para o movimento. Por quê? Porque quando você lê, aí você diz, não, mas eu aprendi que era assim. Ok, mas olha o que Allan Kardec disse, olha o que os espíritos disseram. Então você entra num choque. Você diz, não, mas, ok, então você vai ter que discordar de Allan Kardec, não é de mim. Porque eu tinha essa dificuldade. Eu ia fazer um seminário e as pessoas diziam, não, mas aqui, mas o guia, mas já faz tanto tempo. Eu digo, tudo bem, mas vamos seguir Allan Kardec em princípio ou não? Não vamos ficar engessados em Allan Kardec, mas a gente tem que saber o que ele acha. É o mínimo de coerência que a gente precisa. E esse livro, pelo menos, dá a base para quem queira entender na obra de Kardec onde é que está o assunto e como é que ele está colocado. A partir daí, aí tem em outros livros. Eu sugiro, na falta de o passe, eu sugiro da minha literatura um outro livro, que também aí já é mais espesso, chamado Cure-se e Cure pelos Passes. Aí eu abordo no formato perguntas e respostas, toda uma sequência do começo ao fim, tudo. Inclusive falando de perispíritos, de centros vitais, de interações obsessivas e por aí afora, tudo. Como fazer o passe, por que não fazer, como não fazer. Então tem tudo, é um livro que tem, eu não sei nem quantas perguntas, que eu preferi não numerar para as pessoas não ficarem presas a números. É um livro muito interessante, porque eu pensei até quando eu escrevi o livro, que esse livro não fosse ter uma boa venda, porque ele era volumoso e, portanto, caro. E o pessoal já não gosta de livro grosso, não, mais caro fica mais complicado ainda. Só que o livro ele foi feito assim. A editora de então me pediu, já eu quero que você escreva um novo livro. Eu digo, mas eu já tenho 2. Eu já tinha o passe e o manual do passista. Ele disse, não, mas eu quero um outro, você vai fazer um outro diferente. Aí eu digo, tá bom, então eu vou fazer assim. Porque quando eu comecei a fazer seminários fora, as perguntas que eram feitas pelas pessoas, eu coletava. Uhum. Quando ele me pediu o livro, aí de repente eu tive a ideia, olha que legal, vou pegar agora tudo que eu tenho e vou ver se eu consigo colocar numa ordem. Então, aquelas perguntas que ali estão no livro, pelo menos 80% são literalmente do público. E os 20% restantes era para poder fechar a sequência. Então, eu colocava uma ou outra só para dar o sentido, para não ficar o livro com assuntos faltando ou quebrados. Então, o que acontece? O público, quando compra o livro, lê e diz, nossa, essa pergunta, eu ia fazer essa pergunta. Mas eu ia fazer essa pergunta, eu ia fazer essa, eu ia fazer essa. Lógico que você ia fazer, porque o público já fez. Então, não foi uma pergunta que eu criei. É uma pergunta que ela surgiu naturalmente ao longo, quando eu escrevi esse livro, eu tinha, parece que, 12 anos de coleta de perguntas. Então, são livros que eu sou obrigado a sugerir por conta do fruto que ele já produziu. Fica meio deselegante, porque parece que eu estou aqui para vender obras. Uhum. Eu não estou. Mas eu não posso também escrever um livro e dizer que o meu livro não vale a pena. Uhum. Eu acho que vale muito. Você falou aí da obsessão. Me fala assim, qual é a ligação da obsessão, até mesmo na depressão, e como o passe, como o magnetismo pode atuar também na obsessão? Uhum. Veja bem, vamos começar um pouquinho mais lá atrás. Jesus disse assim, ide e curai. Opa! Mas parece que hoje em dia a gente está entendendo ide e não curai. Porque a gente começa a dizer que ninguém cura ninguém, nada cura nada. Então Jesus cometeu uma falha. Ok, ele disse ide e curai. Então, eu digo isso porque quando eu escrevi o livro A Cura da Depressão, as pessoas disseram, o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. A depressão tem cura sim, é o subtítulo. Ah, mas muita gente veio para cima de mim feito doido. Você não pode dizer que cura, você tem que colocar terapêutica, você tem que colocar... Não pode, eu disse, eu curo. Mas você não pode afirmar isso. Eu afirmo que sim. Afinal de contas, eu estou me orientando naquele que é meu modelo e guia. Foi ele quem disse que eu fosse curar. Eu não posso ir lhe tratar pensando, não, deixa eu ver o que é que dá para fazer. O que é que dá para fazer é quando eu estou sem água e tenho que lavar um carro. Aí eu vou ver o que é que dá para fazer. Eu passo um pano molhado. Mas para tratar de uma enfermidade, eu não posso entrar com vacilo. Eu tenho que entrar com segurança. Para isso é que eu estudo, para isso é que eu me preparo, para isso é que eu me dedico. Se eu não conseguir, isso é um outro problema, mas eu estou entrando para buscar resultados. Ok. Então, a gente cura a depressão, cura a obsessão, cura tudo. Como é que se dá a obsessão? A gente nem ao menos observa. Quando eu digo a gente, eu digo nós humanos. A gente vai fazendo as coisas até que um dia alguém chama a atenção da gente. Quando a gente tem uma reunião de desobsessão convencional, normalmente, os médiuns estão ao redor de uma mesa e depois começam os trabalhos, tem alguns chamados orientadores, os dialogadores, os doutrinadores, aí deixa o nome que quiser, e estes ou outros vêm também para fazer a parte dos passes.
Como eu estou em uma mesa aqui à minha frente, quem vier me aplicar um passe vai ter que me aplicar as costas. Confere? Então, o que é que acontece? As pessoas normalmente começam aplicando passes aqui, e depois de tanto tempo que você normalmente você fica sustentando a corrente magnética ao longo de toda a sessão, você termina descendo as mãos e para aqui, na altura do que nós chamamos de centro humeral. Quando você para a mão aqui, e às vezes o médium está lá, eu estou sentindo, eu não estou bem, fale, meu irmão, e ele fica naquele, e ele não sai daquilo. Aí o passista vem para a mão aqui na altura do humeral, na hora que ele para, aí ele se manifesta. Aí quando ele se manifesta, chega uma hora que você não quer que ele se manifeste, aí o orientador fica, meu irmão, vamos parar, dê um tempo, e o espírito está lá brabo, dizendo que eu não saio, eu vou fazer, e ele tenta, até que num dado momento, o magnetizador parece ficar nervoso, aí começa a fazer dispersivos, aonde? No humeral. Quando você começa a fazer dispersivos no humeral, você está me expulsando, eu vou, mas eu volto. Acaba a influência. Mas observe que isso se repetiu ao longo de muito tempo. É sinal de que esta zona tem influência direta. Quando a gente pega a literatura, ou mesmo conversando com alguém da área da Umbanda, a gente diz assim, os médiuns, ou os cavalos, mas o que tem a ver? Por que eles chamam de cavalos? Chamam de cavalos porque os guias pegam pela crina. A crina é o símbolo do humeral. Ou seja, quando você está num nível de acesso ao mundo espiritual inferior, ele não vem pelo coronário, porque o coronário é alta frequência, são espíritos superiores. Quando você tem envolvimentos obsessivos, é pelo humeral, que são centros de média frequência, que é o que oferece a melhor ligação com o mundo espiritual. Se eu já sei só dessa informação, eu estou com um espírito que está me perturbando muito, eu vou tentar fazer dispersivos no humeral. Nem em todos os casos você resolve só com isso, mas isto já alivia uma enormidade o processo. Então você pode conter, você pode de uma certa forma dirigir o processo obsessivo, influencial, e no caso da depressão seria um pouco mais embaixo, no esplênico. Uhum. Como é que a gente pode analisar a depressão assim sob a ótica espírita? Eu diria até que não existe necessariamente uma ótica espírita. Existe uma ótica de alguns espíritas a respeito. E alguns merecem que a gente analise com mais calma. Quer ver? Olha, quando você abriu o programa, você colocou uma frase que é extremamente comum. Obsessão ou a depressão é a doença do século. Todo mundo diz isso. Eu digo essa frase de uma forma diferente. Se nós não tomarmos cuidado, a depressão será a doença do milênio. Não vai ser do século. E tudo indica que a gente vai para o milênio mesmo. Por quê? Porque a gente tem falado tanto de depressão. E o que tem acontecido com a depressão no mundo? Ela está crescendo, mas de uma forma exponencial. Ela não está crescendo de uma forma aritmética nem geométrica. Ela está disparada. A cada 10 anos a gente vê os índices subindo. Agora não são mais os números, são os índices. Não brinque não, a Organização Mundial de Saúde já prevê agora, para antes do final dessa década que a gente está vivendo, a gente vai ter na população mundial algo em torno de 20%. Significa dizer de cada 5 pessoas, uma ou está sofrendo ou está saindo de uma crise de depressão. Isso é um absurdo, a gente se preocupa com a AIDS, que deve se preocupar. O índice mais alto que a AIDS já chegou até hoje foi 0,49, ou seja, não chegou a 0,5%. E o mundo todo se mobilizou para controlar a AIDS. A depressão está chegando a 20% e ninguém está fazendo nada. Quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. O governo não faz, religiões não faz, sociedade não faz, medicina não faz, ninguém faz nada. Então isso não vai ficar no século não, isso vai extrapolar. E o outro dado que é preocupante, a mesma Organização de Saúde diz que dos casos de suicídio no mundo, 70% tem associação direta com ou a depressão ou o estado depressivo. Significa dizer que se eu resolvesse o problema da depressão, eu diminuiria 70% do índice de suicídio no mundo, sem precisar de mais nada. Mas nem com todas essas informações alarmantes, a gente parte para agredir, ou para combater, ou para frear, ou seja lá o que fazer com a depressão. Aí quando os espíritas dizem, não, a depressão é uma doença obsessiva, eu digo, pode ter chegado aí. Como é que um obsessor lhe ataca?
Vamos ser bem lógicos. O obsessor lhe ataca quando você está fragilizado, sem forças. Ok. O que acontece quando você tem uma descompensação grave no esplênico? Você deixa de filtrar, você deixando de filtrar e ele sendo responsável pelo sistema imunológico, e inclusive corrente linfática é toda diretamente relacionada com ele, você começa a ter descompensações diretas de respiração, de sono, de demência, de tudo. Você está ficando fraco, e fraco, e fraco. Muitas vezes o obsessor tentou lhe atacar a vida inteira. Desde menino que eu pensava nisso, desde menino que eu ouvia vozes, Deus sempre aconteceu isso, mas nunca lhe aconteceu nada. Você entra na depressão, aí cai. Quando a gente está observando, sem analisar o fenômeno como um todo, você está vendo, o obsessor pegou, então o processo é obsessivo. Não, você se fragilizou a tal ponto que agora o obsessor pega, agora ele acessa. Não estou dizendo que um obsessor não possa acessar alguém que esteja forte, mas é bem mais difícil. Aí você tem que ter a sintonia muito próxima para poder lhe acessar. Olha que raciocínio intrigante. A gente diz assim, não, mas os obsessores são maus, os obsessores... Então, bom, se o obsessor quer o mal, então ele só deveria atacar gente ruim. E quando alguém, por exemplo, é um matador profissional, por que o obsessor não ataca o matador profissional? Na linguagem de Umbanda, de algumas outras seitas, assim, porque ele tem um corpo fechado. O que é um corpo fechado? É um padrão vital que não permite o acesso. Veja que isso, além da questão sintonia, você tem um aspecto físico do processo. Se essa mesma pessoa, de repente, ela começar a ter doenças, enfermidades, e baixar o seu padrão de resistência, aí os obsessores acessam. Quer dizer que então você só teve obsessão agora? Não, eles não tinham acesso. Quando Allan Kardec sugere no Livro dos Médiuns que os casos de subjugação têm que ser tratados concomitantemente pela medicina e pelo magnetismo, é porque são dois problemas a serem resolvidos. Ele diz, um terceiro vai influenciar no espírito, e este precisa ter moral para lidar com o espírito. Mas o obsidiado, ele precisa ser tratado pela medicina e pelo magnetismo. Medicina é físico, magnetismo é físico. A gente tira esses dois, o que é que sobra? Entrega total obsessão. Então, quando nós, como espíritas, começamos a colocar frasezinhas de efeito, tipo, não, você tem depressão porque você não tem fé. A primeira resposta que a gente pode dizer é, e você sabe dar fé para quem não tem? E a pessoa vai parar para pensar. Porque não é tão fácil você dar fé aos outros. Não, você está com depressão porque você não tem amor. E diz, pelo contrário, eu amo tanto que entrei em depressão. E o que é que você vai dizer para essa pessoa? Não, você tem depressão porque você não suportou o revés da vida. Sim, mas eu já suportei reveses piores. Por que não este? Então a gente vê que a gente está querendo culpar o depressivo. Tem uma obra que eu vou me reservar a dizer o nome, uma obra espírita, que se apresenta como espírita, que até um espírito vem e diz, o depressivo é aquela pessoa que queria tomar o poder de Deus e não podendo, morre dentro de si mesmo. Eu acho isso de uma agressividade, de uma falta de produtividade enorme. Porque quem já está na depressão está numa situação tão grave, tão complicada, porque ela nem se entende a si mesma. Como é que ela vai ouvir de alguém dizer que é porque você é tão orgulhoso que quer ser Deus? Eu não quero ser Deus, eu quero ser eu. Um depressivo, ele não quer nada, a não ser de voltar a ser ele mesmo. Nós não somos nada. Isso eu não estou falando em teoria, eu estou falando porque eu vivi. A única coisa que eu quero num estado de depressão é voltar a ser alguma coisa, inclusive. Pode até nem ser gente, porque você chega numa situação em que você não se sente mais coisa nenhuma. Por isso é que tanto depressivo se mata. Porque ele diz, bom, mas eu já não existo. Eu não estou me matando, eu estou querendo ver se eu encontro vida. Na realidade, não é uma fuga da vida, é uma busca de uma nova vida. Mas os teóricos, eles não entendem isso. Porque quem nunca passou pela depressão não tem a mínima noção do drama que está lá dentro. E aí a gente fica acusando. É porque você não ama. É porque você quer. Porque se você quiser, você sai. Você tem tudo. Veja que é tudo. A gente pensa que a gente está dizendo grande coisa, mas no fundo a gente está acusando o tempo todo. E a pessoa, quando ouve isso, cada vez que ela ouve uma frase dessa, ela diz, meu Deus, realmente, então eu sou muito menos ainda, e muito menos, e você vai se diminuindo. Quando um depressivo, ele só precisa de uma frase, só uma. Vou com você. Eu vou tirar você dessa situação. Ele só precisa disso. Porque o que ele está precisando é de um apoio. Ele não está precisando de acusação.
Ele já não é mais coisa nenhuma, ainda está sendo acusado. Porque eu não amo, porque eu não tenho fé. Reze, todo mundo diz isso. Reze. Ok, você já esteve em depressão? Não. Você já esteve nervoso um dia na sua vida? Já. No momento que você estava muito nervoso, você conseguia rezar com calma? Não. Pois é, um depressivo não consegue de jeito nenhum. Você diz para um depressivo, reze um Pai Nosso. Se ele conseguir, ele faz. Mais ou menos assim o olhar dele. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha. Você vê que até a voz morre. Quanto mais o não entrar. Então como é que isso vai me tirar da depressão? É preciso que quem queira ajudar um depressivo, estenda os braços, vamos. Não, mas eu não suporto, mas eu lhe suporto, vamos. Não, mas essa vida está muito ruim, mas ela vai ficar boa. Se vamos supor, um depressivo, ele é chamado então para ir tomar passes, para fazer um trabalho de magnetismo. Se ele não quiser, mas alguém levá-lo, tem efeito ou não? Tem. Ainda há pouco você me pediu um exemplo. Eu vou lhe dar um outro que para mim é o clássico que nós temos na nossa instituição. Um senhor ateu, ele é ateu até hoje. Ele se diz, eu não acredito muito no ateísmo dele não, mas até hoje ele se diz ateu. Casado com uma senhora que é católica apostólica romana, daquelas que vai e toca o sininho lá na igreja. Um dia, lá em Natal, eu estava fazendo um lançamento do livro e eu fui fazer uma entrevista até num programa da Globo. E ela assistiu o programa. E ela disse assim, eu vou levá-lo nesse lugar. Não vou nem dizer a ninguém, porque se disser, já a pessoa vai num centro espírita. Mas o meu marido, só que o meu marido ateu já tinha depressão há mais de 50 anos. Isso mesmo, não são 5 anos nem 5 meses, não. 50 anos. Com 2 psiquiatras, tomando remédio sem sair mais do quarto. Olha que não é um casinho, é um caso grande. E esse homem foi para a nossa instituição. Ele foi porque ela levou. E ele não ia para nada de nenhuma religião, porque ele não acredita em Deus, não acredita em nada. Ok. Em 2 anos, quase completando 2 anos de tratamento, esse homem, desde então, isso já tem uns 4 anos que foi concluído o tratamento dele, ele não toma remédio, não tem psiquiatra, é um homem extremamente normal, vida normal, absolutamente normal, e continua frequentando a nossa instituição até hoje. Qualquer pessoa que chega lá no Leão, às vezes me pergunta, aquele moço que você falou, digo, vem cá que eu vou lhe apresentar. Ele está aqui. Então é um caso verídico, é possível. Agora, o que é preciso é que alguém faça, porque se você for esperar um depressivo ter fé e querer, você não vai fazer nunca nada com ele. Porque ele não tem ânimo para nada. Você tem que agir, porque na hora que você age, você começa a fazer com que ele sinta, ele vai dizer, nossa, está voltando minha vida. Era engraçado as entrevistas dele, ele dizia, não senti nada, não percebi nada, está tudo do mesmo jeito. Ele dizia essas 3 frases, toda a entrevista dele era isso. Depois de 2 meses, um pouco antes de 2 meses, ele disse, as 3 frases, ele disse, mas o engraçado é que agora eu já fico andando dentro de casa. Ou seja, já saí do quarto. Depois, com mais um mês, ele disse, agora eu já vou lá fora, já lavo meu carro. Com mais um mês, já ia fazer compras com a mulher no supermercado. Um belo dia disse, olha, eu já escuto música, eu voltei a gostar de música, mas não sinto nada, não acredito, não sei como é que pode, mas já isso. E ele até hoje, se você chegar lá e for conversar com ele, ele vai dizer, olha, eu não sei, eu nem acredito, mas mudou minha vida. É isso aí. Então, Jacó, infelizmente estamos no final e nós gostaríamos de ouvir as suas palavras finais. Tá bom, infelizmente porque uma hora tem que acabar, mas é felizmente porque eu tenho certeza que você que está assistindo vai depois escrever aqui, vai dizer, ô pessoal, quando é que Jacó volta? Aí quem sabe uma hora dessas a gente faz outro e outros, e aí a gente vai dizer, felizmente teve aquele infelizmente daquele dia. Muito obrigado, acreditemos em Deus, acreditemos na vida, acreditemos em tudo está a nosso favor. Basta que a gente contribua. Então, olha, o convite já está feito. Queremos você aqui outras vezes, outros momentos. Vamos agendar. Então, olha, obrigada pela sua companhia. E continue assistindo a nossa programação. Muita paz e até breve.